que eu começava a ver que ia se definindo a partir de ideias políticas, mas também estéticos mais amplos, que iam absorvendo da própria sociedade que queria oprimir, né? Falando, tá bom, aceito seu rótulo, mas daqui eu expando, daqui eu vou pra cima de você, sabe? Isso foi uma coisa muito... Quando eu saquei isso, sabe, foi aquelas epifanias que mudou o seu jeito de ver a vida. Foi muito legal. Eu acho que essa coisa dos blocos, assim, a literatura de mulher, ou teatro negro, depende justamente do espaço onde você vê isso. Lógico que tem uma curva perigosa, assim, que pode ser um chamariz comercial, assim, para pegar uma determinada classe elitizada, assim, né, que tenta apaziguar, sei lá, alguns conflitos sociais, assim. Só indo num teatro, pagando para ver um grupo de teatro negro comentando. Depende, assim, né? Eu acho importante, assim, todo mundo tem razão, mas acho que é importante também ficar um pouco de olho, assim, o que pode ser como só produto de indústria cultural mesmo, para reproduzir uma mesma ordem, assim, né? Mas também é super importante, assim, porque alguns estereótipos são justamente estratégias de luta, assim, né? Alguns não, acho que bastante, assim. Acho que esse é um problema, é uma questão que a gente está vivendo agora, é uma questão para nós. Assim, como é que a gente consegue, né, ter uma possibilidade de mudar o mundo, né, dar um grito e dizer, mudar, a partir de tal, uma coisa, e manter essa singularidade do que é o juízo estético, de reconhecer uma obra, um poema, uma canção e tal, e ter assim, não abrir mão também disso. Né? Ou seja, é um super problema isso, como é que você mescla compor política com estética? É um problemaço. A gente está querendo em novembro fazer está comentando com o Pegani, a gente está querendo fazer um número sobre questões sociais, a mês da consciência negra, né? A gente não precisa buscar essas efemérides, mas aproveitar elas às vezes é bom. E a gente decidiu fazer isso e estamos discutindo ainda qual vai ser a pauta. E uma das coisas que possivelmente a gente vai pautar são os cadernos negros, que são... Tem um grupo aqui de São Paulo, eu acho, não sei se o pessoal é de outros lugares, mas é um grupo que há 30 anos publica anualmente 2 livros, pelo menos, um de poesia e um de prosa, e é um coletivo de escritores negros, escritores e escritoras. E aí, pensando nisso que você falou também, porra, são 30 anos de publicação ali, uns calhamaços de muita poesia, de muito conto, sabe? Acho que existe uma própria estratégia desse pessoal de se qualificar como escritores negros e literatura negra. Isso é uma estratégia política, inclusive, com relação ao sistema literário. Mas a gente que vai ver isso de fora, por exemplo, de fora eu digo, por exemplo, a Geni, que é uma outra revista, ou então, sei lá, se eu vou fazer um estudo sobre esse grupo, não sei se dá para comprar a ideia logo de começo. A gente tem que chegar e depurar tantos textos, né? Quer dizer, será que não tem ali nada que seja bom, ou que se destaque, ou que te faça perceber, nossa, eu nunca vi isso antes na vida, e por isso só já não seja válido? Mas a própria postura, né? Uma coisa que a gente faz quando a gente leva as rasteiras nas entrevistas que a gente faz, a gente levou a rasteira dele aí também. Porque a gente vai com uma ideia, a gente pensa na pauta, o que a gente vai perguntar? A gente vai perguntar isso, a gente tem um monte de ideia pronta, né? A gente chega lá na pessoa, a pessoa tipo, na primeira pergunta já começa a falar outras coisas, e a conversa vai se desenvolvendo. E a entrevista tem sido, na revista do Carro-Chefe, assim, é onde a gente mais, é a matéria mais extensa, é o que a gente mais
se debruça de certa forma, tal, que a gente busca sempre uma pessoa que a gente acha que possa contribuir mais, tal, mas por essa qualidade da entrevista de ser um diálogo, né? E de ser um texto que tem ali duas partes e você que está lendo fica no meio, sambando entre uma parte e outra, né? E isso faz a gente crescer bastante, assim. Eu acho que, quando você estava falando desses cadernos negros, 30 anos, cadernos negros, não é isso? 30 anos que as pessoas estão coletando material, eu entendo que é um trabalho, assim, antes de tudo, de ter visto material, não conhecia, não vi e tal. Como crítica literária, eu também quero cavucar lá para achar um texto que eu considere bom, que vá dialogar com o que eu acho boa literatura. Mas do trabalho em si é super legal, porque é um trabalho de memória, de quem não tem direito à memória, né? De parceiro, então, seja gay, lésbica, transexual e tal. Fazer essas memórias é muito importante. Só legitimar essa memória porque ela existe já está bom, não. Aí tem um segundo trabalho, né? É um trabalho de, bem, então vamos olhar para essa memória e vamos ver, então, se a gente está falando em memória, entra tudo. O que é arte dentro dessa memória é o trabalho que a gente faz, né? Enfim, com todas as literaturas, né? Mas que é super legal, que tenham pessoas, né? Num país que tem um preconceito desse tamanho, que ainda tem imenso, que possam estar fazendo memória de escritores negros, eu acho que é uma coisa louvável. Quanto a esse assunto, assim, eu venho de um lugar, porque assim, o cuidado tem que ter também, que virou moda. A crítica que se faz aí à mídia, hoje virou uma moda também, essa moda culturalista. Eu venho de uma academia de Minas Gerais, eu sou de Minas, que lá se tomou conta, assim, hoje lá então não se faz mais julgamento de obra, lá se aceita então a literatura do negro, literatura feminina, e estuda só a literatura nesses guetos, sem nenhum julgamento de valor. E a grande questão que eu falo, que acaba desvalorizando, é o seguinte: eu estava pensando aqui numa Carolina de Jesus, aí pega hoje o quarto de despejo que ela escreveu, porque ela era semi-analfabeta e escreveu esse livro, então porque ela é semi-analfabeta e escreveu esse livro, então esse livro tem que ter importância. Só que não tem importância. Ela tem importância, ela tem a figura dela, mas a obra dela em si não tem. Aí, em Minas, hoje, se virou uma moda, Adão Ventura, é um escritor negro. Aí essa obra dele ganhou uma representatividade por ele ser negro. E isso, para mim, desvaloriza a produção dele próprio como escritor. Ele ser chamado... Eu lembrei de um escritor americano, que eu gosto dele, James Baldwin. Aí eu via que ele era falado assim, o melhor escritor negro americano. Ou bem ele é o melhor escritor, ou não é. Mas assim, o melhor escritor negro americano é como se fosse já colocasse ali um rótulo para desvalorizar a produção dele. Aí, qual é o seu nome? Lia, eu achei tão interessante quando você falou da proposta do grupo, dessa ideia de ressignificar os rótulos. Eu acho que isso é muito estimulante. Essa ideia de investigar as tensões. Porque, senão, a gente também fica nisso que a indústria cultural vende, de que, por exemplo, se você quer colocar as pessoas para pensar, seja em favela, seja em qualquer grupo, é como, é elitista. Então, aí seu discurso é afastado, enquanto, na verdade, você só quer que essas pessoas pensem mesmo. Que elas caminhem por pernas próprias, sem precisar de nenhum rótulo ali para sustentar as ideias dela. Então, eu acho estimulante isso, colocar as pessoas para pensar. E não ficar vendendo também uma burrice generalizada que os guetos acabam fazendo. Então, assim, eu participei de grupos suficientes para, assim, eu sou daqueles que fui militante minha vida inteira, para saber também que gera uma burrice comum, assim, qualquer termo ali que você fala diferenciado, você cai também na segregação. Então, eu acho que essa ideia de tensão e essa ideia de ressignificar é muito importante, eu acho, como proposição, que aí casa bem com o que a Eliane fala. Eu fiquei pensando na seguinte fórmula: como é que dá para ser militante sem afirmar a identidade, sabe? E para a gente, que a revista tem essa questão de diversidade sexual, né, e a afirmação de identidade é meio central na história da luta LGBT, para a gente tem sido a questão, porque ao mesmo tempo que a gente vê que
é muito importante, e foi importante historicamente, essa afirmação da identidade gay e tudo mais, ela também tem limites, né? Essa identidade meio essencializada, meio cristalizada, e uma das coisas que esse trânsito que a gente está fazendo, eu acho que tem sido legal pra gente, é que às vezes a gente vai com esse mote inicial, a gente vai entrevistar porque é SAD, a gente vai entrevistar porque é rádio comunitária na favela. E aí, a gente, ao longo da conversa, a gente vai encontrando outras coisas, além disso, né? E eu acho que, pra mim, sempre o que foi encantador foi isso, assim, entender a função de uma identidade, função de você se colocar de algum momento em algum lugar, mas também ir destruindo ela, né? E reconstruindo, assim. E aí, nesse sentido, por a gente começar com esse viés da diversidade sexual, isso é uma das tônicas na revista, assim, mas para tensionar, não claro, somente para afirmar e construir, porque... Essa ideia é ótima, essa ideia da tensão, do friccionar, talvez, até, eu lembrei, lá em Minas, tem um grupo de mulheres que elas invadiram um pedaço de terra, acabou virando uma favela, e aí elas viraram, a favela chamava Mariquinhas. Chegou um certo momento que um rapaz da universidade descobriu que elas bordavam. Aí ele começou a levar textos para elas bordarem em cima dos textos. Aí, por exemplo, ele levava um texto de Guimarães Rosa, levava um texto de Clarice Lispector. Aí, olha a ideia de fricção, assim, de dois mundos, assim, totalmente diferentes, ele aprendendo com o bordar delas e ela aprendendo com esse repertório literário. Então, isso eu acho que é uma aprendizagem muito estimulante, né? Não é nada de afirmação, tem muito mais a ver com trocas possíveis ou dessa tensão que se estabelece entre os dois lugares e cada um sai levando alguma coisa, né, no fim. O que eu questiono, na verdade, é justamente o questionamento dessas identidades. Porque, por exemplo, aqui na USP a gente tem a Casa de Cultura Japonesa e tem a Casa de Cultura Negra, é isso? Grupo de Consciência Negra. E as pessoas questionam muito o Grupo de Consciência Negra, mas ninguém questiona a Casa de Cultura Japonesa, né? Todo mundo fala, não, porque não pode ter literatura negra. Mas a gente tem aqui matéria de literatura espanhola, matéria de literatura inglesa. Quer dizer, a que ponto os rótulos servem? Né? Alguns rótulos ninguém questiona, mas outros rótulos as pessoas questionam. E se você for ver, por exemplo, nos museus assim, que só tem arte europeia, ou pelo menos que teve influência europeia, por que isso não é questionado? É porque não tem o nome, né? Ninguém vai colocar Museu de Arte Eurocêntrica, mas teoricamente seria, né? Então tem que questionar também qual a função desses rótulos, né? Eu acho que você está confundindo de novo. Assim. Você está falando negro e casa japonesa. Negro é um conceito super complicado que você está falando de raça. Aí, então a gente tem que vir toda uma discussão se realmente vale a pena ficar discutindo raça dentro da área de ciências humanas. Então seria melhor a gente falar de uma casa africana. Eu te garanto que não teria os mesmos problemas ideológicos se você tivesse falando de uma casa africana e de uma casa japonesa. Porque aí nós estamos falando então de elementos culturais e não elementos de raça, que é todo baseado em concepções, aí sim, que vem de uma tradição eurocêntrica mesmo, o conceito de raça. Daquela visão até que gerou os nazismos da vida e tal. Então, o que as ciências sociais já fazem há um bom tempo é questionar esse lugar de raça nessa discussão. Essa que é a questão. Não é cultura africana, por exemplo, que aqui tem um departamento de cultura africana maravilhoso. Assim. A literatura africana é estudada na USP muito bem. Tem um grupo de professores aqui que tem intercâmbio muito próximo. Então, não é essa a questão. Você acha que a cultura... Não estou questionando o que você está falando, não estou questionando o que eu estou. Você acha que a cultura negra no Brasil e a cultura branca no Brasil é a mesma? Você está falando de raça de novo. Vamos falar então de Europa e África. O problema é que para mim você está querendo discutir raça. E aí discutir raça eu acho que a gente entra numa série de complicações que envolve esses rótulos que são questionados pela própria ciências sociais se eles são válidos ainda. O que eu posso te falar é que aqui na USP, pelo menos, a cultura japonesa é tão valorizada, ou talvez menos, como a cultura africana, porque o departamento de cultura africana aqui, de literatura africana, é muito mais forte do que o da japonesa, por exemplo. O da africana aqui é mais forte, por exemplo, do que a alemã, do que a inglesa. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando em termos culturais, sim. Mas aí nós não estamos falando de raça. É que eu vejo
tudo, né? Não importa se é negro, não importa se é branco, se é mulher, assim e tal, um jeito de você acabar com esse diálogo, sabe? De falar, não, é tudo a mesma coisa. Só que a gente sabe que se a gente ficou omisso a isso, quem vai prevalecer é o branco, que já prevalece o tempo todo, entendeu? Então, essa ideia de você falar, não, é tudo a mesma coisa, não importa se é branco, não importa se é negro, é uma forma de você valorizar ainda mais o branco, porque o branco já é hegemônico, né? Você tem que dar um pouco de moral para quem está embaixo, para tentar gerar um equilíbrio, assim. E dar voz para quem não tem. Uma coisa eu acho que... interessante o que você está colocando, porque tem muito a ver com a história, com o contexto e com a história da militância no Brasil, né? E acho que também entendendo para fora um pouco da universidade, como que as pessoas, os ativistas se colocam e sempre se colocaram. Então também uma crítica muito interessante ao feminismo branco, universitário, foi o feminismo negro, foram as feministas negras que colocaram isso assim, o corpo media assim, né? O meu corpo ali, o meu corpo gordo, o meu corpo negro, o meu corpo, qualquer corpo que seja divergente, né? Ele media. Então não é assim, realmente qualquer coisa, né? Eu acho que nesse sentido é interessante o que você está falando, realmente, porque não dá, assim, a gente pode até teoricamente achar que essas transições, essas mudanças, elas são necessárias. Eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo, não começar mais a pensar em identidade, mas que não é uma mudança que acho que tem uma história ainda do ativismo que é outra, assim, que acho que isso vai acontecer em um outro momento ainda, mas no Brasil, cara, super importante, o país mais hipócrita do mundo. Mas aí quando você fala em história, eu acho que aí remete com o que ela fala, de tentar ressignificar esses conceitos. Talvez a história disso é pensar nesse lugar de ressignificação, porque eu penso às vezes em teórico, questiono até a questão do gênero. Será que a gente pode falar nessa distinção tão clara entre homem e mulher? Assim, é um pensamento filosófico atual que questiona até essa polaridade entre hétero e homossexualismo. Será que isso existe mesmo? Será que existe uma pessoa... Por exemplo, eu tenho colegas, eu acho esse exemplo incrível, que ele é a mulher da relação, ele é casado com uma mulher, só que é ela que decide quando quer fazer sexo, é ela que decide o que vai fazer na casa. E ele fala assim, eu adoto uma postura totalmente feminina mesmo, e ela tem um controle na minha casa. Assim, e ela vai e adota então essa postura de ambiguidade mesmo da relação, onde eles não se enxergam, ele como homem e ela como mulher. Eles estão nessa zona cinzenta de distinção. Então, o que eu estou querendo pautar é se às vezes essas próprias categorizações elas não acabam limitando muito mais do que ampliando ou incorporando pessoas no diálogo, sabe? Eu acho que qualquer trabalho que vai focar em diversidade, manda a palavra agradecendo a vocês, que a revista está linda, eu estou apaixonada por ela, só amor. Tem que estar atento, né, para esses marcadores sociais da diferença, como a gente tem chamado na antropologia, a maneira como eles se cruzam, como eles se interpenetram, como eles se repelem às vezes. Então, eu acho que faz às vezes sentido discutir raça e cultura junto, discutir cultura negra junto com cultura japonesa. Às vezes faz sentido isso, às vezes não faz. Porque essas coisas estão sempre em circulação, numa trama de relações de poder, de espaços de enunciação. Então, tem lugares em que é legítimo faz parte de uma inteligibilidade de quem é que está falando sobre o que para quê. Tá, negros, japoneses, mulheres, lado a lado, às vezes não está. Né? E eu acho que, pegando esse manifesto lindo que está no folderzinho que está distribuído, eu acho que a Geni foi muito inteligente porque ela escapa do que está sendo chamado por alguns filósofos da maldição da tolerância. Ela não está operando esses marcadores da diferença como vocês têm que nos aceitar, porque nós somos mulheres, porque nós somos negros, porque nós somos travestis transexuais. Não, eles não estão querendo uma legitimação de um espaço hegemônico de valorização. Então não se trata simplesmente de ver em 30 anos de cadernos negros o que está válido dentro de um cânone de avaliação de textos literários, mas de descobrir quais são os critérios de valor que estão inerentes ali nos cadernos negros, e entender essa lógica do que é um bom texto ali, e botar ela simetricamente com outras formas de valorização e ver o que dá nessa mistura. Né? E é uma coisa de levar a sério, né? Dentro dos seus próprios modos de existência, das suas próprias estéticas de existência. Não simplesmente tolerar o diferente sem levá-lo a sério.
Verdade, concordo. Não, eu adorei tudo que você falou também. Vamos continuar conversando. Só acho o seguinte, que trata-se sim de pensar o que a gente chama de juízo de valor estético, não só como alguma coisa que foi o branco heterossexual que criou, mas como algo que a gente pode chamar de patrimônio da humanidade. E aí, a partir deste lugar, você entendeu? Porque, assim, sei lá, algo que a gente possa chamar, falar uma palavra bem grande, assim, civilização, cultura, essas palavras assim, alguma coisa aí dentro é muito legal também. E se a gente reduzir sempre que foi o branco heterossexual, aliás, há brancos heterossexuais que são o máximo, entendeu? Eu adoro alguns brancos heterossexuais. Então, assim, é trazer isso também como um patrimônio assim, da humanidade que nem sempre é ideológico. Aí sim, a gente volta para conversar. Eu acho ótimo quando você fala, vamos ver os critérios interiores que estão lá. Agora, eles, assim, não é simplesmente de agora eu vou botar aqui junto, mas é de estabelecer um debate. Porque o que se tornou canônico pode ser muito ideologizado. Agora tem uma parte significativa que não é. Né? Então a gente tem que resgatar para o nosso lado. Né? O nosso lado pensando assim, tem que resgatar para o lado de quem está fazendo ativismo e tal, e não antagonizar. Sabe? Mas é assim, acho que é isso mesmo. É bem, bem legal. Eu acho legal é que a gente criou esse espaço que a gente tem de discussão aqui sobre se é literatura negra ou não. Dentro das salas de aula, hoje a gente também já tem essas oportunidades aqui na USP, que é uma coisa que há algum tempo não seria possível. Por exemplo, a professora Vilma, a Lia Martins, que a André também, trata disso, traz os cadernos negros para a gente discutir. E não dizer, é bom porque é negro, é ruim porque é negro, mas para a gente ver, para a gente conhecer esse texto, sabe? Não é tipo, vamos excluir ou vamos agregar simplesmente, mas para a gente... Assim como a gente estuda outros autores brancos heterossexuais na mesma disciplina, a gente também pode estudar os cadernos negros e ver que diálogo está disso aí. E também o professor Emerson também permitiu isso na disciplina deles. Foram disciplinas que eu fiz e que isso foi muito bom, foi muito construtivo e as pessoas tinham esse espaço de discussão que a gente está tendo aqui. Eles abriram esse espaço dentro da sala de aula. Hoje eu acho isso uma coisa bem legal daqui. Uma coisa que é critério para a gente na revista também, eu acho, a gente tem, sei lá, a gente vai entrevistar as pessoas e vai conversar e vai pedir textos para as pessoas já com uma simpatia prévia, né? Até foi uma discussão que a gente teve quando a gente decidiu o subtítulo da revista, que é o Dá Pra Qualquer Um, que era, se a gente vai dar para o Malafaia também, por exemplo, que é isso, agora quando fala da professora Eliane, o Dá Pra Qualquer Um ficou um pouquinho mais por quaisquer uns, me ficou mais apetecível. Mas é uma discussão que a gente tem agora. O que eu acho... Isso pode ter paralelo assim, entre o nosso trabalho na revista e o trabalho crítico acadêmico, é que quando a gente se aproxima de alguma coisa, a gente tenta não ouvir mais do que já emitir algum juízo de valor prévio, porque às vezes de fato você não... E aí a coisa da entrevista acho que é mais evidente, assim, né? Porque por mais que eu tenha um juízo de valor prévio em relação à pesquisa da Eliane e aos objetos que ela pesquisa, na hora que eu chego e pergunto e ela me responde, eu não posso desconsiderar essa resposta. Né? Eu tenho que me reelaborar e reelaborar o meu discurso a partir dela. E aí, por exemplo, a coisa da literatura negra ou da literatura feminina que seja, uma coisa que a gente não abordou ainda particularmente, mas acho que por essas coisas não terem espaço nas mídias tradicionais, às vezes a gente não conhece só o estereótipo mesmo, conhece só o rótulo.
né? Mas nunca se debruçou com atenção, né, para ler. E acho que esse se debruçar, se escutar, para ver se a nossa ideia bate mesmo com aquilo é a primeira coisa, assim, né? Não sei. E depois sim, depois você retoma os seus juízos de valor, e depois você vai negociando essas coisas, vai botando essas cartas na mesa. Mas, em princípio, a primeira coisa é ver o que vem. Não, se a gente está mais ou menos terminando e tal, eu só queria falar, assim, pelo menos do nosso lado, que acho que vocês têm que voltar sempre aqui, vocês são super bem-vindos aqui, acho que é legal, não é porque vocês, exatamente nesse momento, tinham feito uma entrevista com um universitário, acho que até o contrário, super legal. Eu gostaria muito de ir a Heliópolis. E acho que de trazer e tal, assim, pensar. A gente está numa universidade pública, isso quer dizer, quando pintou essa ideia de vocês virem aqui até o dia de ter falado isso, acho que é importante. E a gente está numa universidade pública, de ter esse diálogo com gente que está produzindo uma coisa que não é só universitária, mas também é e tal. Vocês, né, devem voltar muitas vezes, estar conversando com a gente quando vocês estão fazendo a revista. Acho que é importante para a gente também, né? Essa discussão, né, de política, estética, é bem importante. Acho que mais também a gente vai pensar na revista, desses marcadores de diferença também que sempre é um tema, né, de é importante. Sim, muito bom. A gente super agradece. Enfim, a gente nem conhece, é bom quando a gente chama nos eventos e a gente quase não conhece quem está vindo, porque é sinal que também, de alguma maneira, a gente está conseguindo dialogar com outras pessoas que a gente nem conhece. E nesse sentido, enfim, tanto outras vezes com outros professores e com outros núcleos também, tem bastante núcleo importante aqui também. Pois hoje mesmo, assim, por acaso, né, foram falados aqui, você falou do Emerson, né, e do núcleo de consciência negra, e de uma casa disso, daquilo, então acho que tem, assim, tem muitas portas aqui, vocês virem, abrirem as cadeiras para sentar.